Amigos do IBREI, meu nome é Selma Nunes e eu sou a embaixadora institucional do IBREI aqui no Chile. Esse é o nosso update trimestral para comentar com vocês os últimos acontecimentos desse período. Bem, o histórico da Covid-19 no Chile tem início no dia 3 de março, cerca de 2 semanas depois. Por conta do rápido espalhamento do vírus, o país decidiu por fechar os estabelecimentos de ensino, reduzir atos públicos, comércio não essencial, fechar fronteiras marítimas e aéreas, somando isso ao toque de recolher nacional das 10 da noite às 5 horas da manhã. Bem, por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial, no comecinho de abril, o Ministério da Saúde passou a controlar todas as clínicas privadas do país e a totalidade dos leitos hospitalares ficou à disposição do governo para formar parte de um sistema integrado, com a finalidade de garantir livre acesso igualitário a todos os pacientes que precisarem de assistência médica hospitalar, independentemente de possuírem ou não convênios pré-estabelecidos. Bem, a estratégia escolhida pelo Chile para fazer frente à emergência sanitária se baseou em um rigoroso protocolo sanitário de execução de testes diários em massa e da promoção de quarentenas localizadas e rotativas que ocorria conforme o número de infectados reconhecidos. Com esse protocolo, seguindo esse protocolo, o governo considerou que com essas ações seria possível conter a disseminação do vírus e não ter que suspender as atividades da capital, evitando assim a paralisação total da economia. Bem, porém essas ações não foram exitosas e, como em outros países que adotaram similar estratégia, os números de infectados diários começaram a disparar, a ponto de colapsar o sistema de saúde. A explicação para a insuficiência de todas essas medidas iniciais contra a disseminação da Covid, segundo explicam os especialistas, estaria centrada na atenção primária, na medida em que os números de testes, apesar de altos, não teriam ocorrido em escala suficiente, também não se atingiu o percentual de isolamento social pretendido e não houve o devido monitoramento dos casos. Então, a estratégia do governo teve que ser revista e o botão vermelho foi acionado. Decretou-se quarentena obrigatória para Santiago inteira, em algumas regiões também do Chile, desde o dia 15 de maio até hoje, 30 de junho, e sem previsão de quando vamos sair desse confinamento mais rigoroso. Então, para qualquer deslocamento, é necessário um salvo-conduto, por exemplo, para a compra de insumos básicos, nós temos autorização para sair 2 vezes por semana, para cada CPF, para cada RUT chileno, que vale o CPF. O objetivo é avançar no controle dos casos, com isso, encontrar, diagnosticar e isolar os doentes Covid e seus contatos. Nós tivemos também no dia 13 de junho a troca do ministro de Saúde em meio a uma piora dos números da doença. Ele vinha recebendo muitas críticas pela sua gestão, principalmente pelo suposto atraso nas medidas preventivas e pela estratégia das quarentenas localizadas. Então a troca foi no sentido de implementar mudanças nessa estratégia anterior. As cifras oficiais de hoje, 30 de junho, são as seguintes: total de casos 279.393 e o total de falecidos 5.688. Bem, o isolamento, como se sabe, implica sérios problemas, principalmente para os mais vulneráveis. À medida que o tempo passa, se intensificam ainda mais as questões socioeconômicas, com o desemprego alcançando cada vez mais números desalentadores e com um contexto de baixo crescimento econômico, enorme desigualdade e vulnerabilidade, a pobreza na América Latina tenderá a ser ainda mais acentuada. Uma quarentena total deve envolver o provimento financeiro das pessoas que deixam de trabalhar, o fornecimento de alimento para as crianças que deixam de ir à escola. E se espera que com isso os esforços do governo correspondam a todas essas necessidades. Bem, no âmbito empresarial, as pequenas e médias empresas, que têm um papel fundamental na vida econômica do Chile, representam um setor fortemente atingido pelos efeitos negativos da pandemia. É inequívoco que muitas delas vão desaparecer. O turismo, em especial, confirma que essa é a pior crise da história, já que os problemas do setor vêm se arrastando desde outubro do ano passado, devido àquela cadeia de protestos e distúrbios ocasionados no país. A construção civil também, por exemplo, prevê uma crise mais severa que a subprime de 2009 e a crise asiática de 99, já que a atual crise vem afetando de forma traumática investimentos e empregos.
Outra empresa muito atingida com a chegada do coronavírus foi a Latam. A empresa líder latino-americana teve redução de 95% das suas atividades. E a fins de maio ela teve que escrever um outro capítulo aí na sua história, né? As suas filiais do Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos entraram em processo de recuperação judicial por meio da lei de quebra dos Estados Unidos. Um cenário aí cheio de turbulências e, infelizmente, com muitas demissões. O investimento estrangeiro direto, sim, na contramão da crise, registrou um aumento de 35% comparado com o mesmo período de 2019, diferentemente do comércio exterior, que apresentou quedas muito significativas, segundo o Banco Central, né? Nas importações foi de 36,4% e nas exportações de 15,2%. Então, nesse contexto de incertezas, a OCDE aponta um cenário difícil e prevê-se que o PIB diminua em até 7% em 2020. Essa contração vai ser dirigida, né, pelas caídas das exportações, do preço do cobre, das oscilações, né, nas cadeias de valor global e regional, no baixo consumo e principalmente nas grandes incertezas. Então, diante dessa ampla situação de crise, o governo ainda em março apresentou medidas progressivas para enfrentar a Covid. Apresentou pacotes, né, de estímulo fiscal e monetário para mitigar os impactos, preservar o emprego e injetar mais liquidez no mercado. Em junho, devido à crítica situação sanitária que o país enfrenta, houve uma expansão dessas medidas. No caso dos trabalhadores informais e setores mais vulneráveis, o governo também anunciou o aumento de uma renda familiar de emergência per capita e de entrega direta de alimentos. Um esforço considerável amplo, porém para muitos aquém das necessidades para mitigar os níveis de empobrecimento da população. Foi criada também a Lei de Proteção ao Emprego, cujo objetivo é proteger e manter a fonte de trabalho, sem pôr fim ao contrato de trabalho. Essa lei permite ao empregador paralisar suas atividades sem ter que pagar salário e permite que o trabalhador receba o seguro-desemprego. Aqui cabe considerar, porém, que essa medida apresenta também, né, um custo alto ao trabalhador, que poderá ficar desprotegido no futuro, em situação de desemprego pós-crise. Bom, em outra ação protetiva, o governo decidiu pela restituição antecipada do imposto de renda, né, para as pessoas dependentes e independentes. Também deliberou sobre um apoio aos profissionais liberais. A ideia do governo consiste em conceder a esses profissionais um aporte financeiro fixo e flexibilizar o acesso a empréstimos com pagamentos programados, né, com períodos nos anos de 2021, 2022 e 2023. Na seara empresarial, o governo vem tomando medidas de proteção baseadas na instrumentação tributária, com a oferta de flexibilização das obrigações para as pequenas e médias empresas, o que envolve prorrogação, suspensão de pagamentos de obrigações tributárias, né, por 3 meses e diminuição de 50% do imposto de renda da pessoa jurídica para os anos de 2020, 2021 e 2022. Além disso, o governo vem incentivando e flexibilizando a abertura de créditos para pequenas empresas no intuito de evitar que elas desapareçam. Bom, o instrumento mais robusto que confirma essa intenção do governo é o FOGAP, que é um fundo estatal destinado a garantir acesso ao financiamento, né, para empresas que têm dificuldade para oferecer garantias de cobertura. Com o FOGAP, o governo garantirá até 80% do crédito com juros de 3,5% anuais, considerando, né, o faturamento anual de cada uma dessas empresas. Desse modo, elas podem contar com créditos em moeda corrente, linhas de crédito, contratos de factoring, boletos de garantia, carta de crédito e leasing. O respaldo financeiro vale tanto para capital de giro como para investimentos e pode ser solicitado em várias instituições financeiras do país. No âmbito empresarial, aqui eu deixo a crítica, né, que se está fazendo, que estão centradas no fato de que as empresas estarão mais endividadas depois da crise. E a efetividade da redução de impostos não é de grande alcance no momento, já que a maioria das pequenas e médias empresas não estão gerando vendas. Bom, nesse cenário difícil e cheio de mudanças, nós sabemos que as dinâmicas globais serão modificadas, né? E nós temos que seguir. O que pode favorecer e aumentar a relação entre os países vizinhos. É fundamental que o bloco regional possa implementar ações coordenadas, reconfigurar as cadeias de valor e impulsionar a integração não só nos problemas de saúde que estamos vivendo agora, mas também para contribuir
para uma rápida recuperação, protagonizada pelo comércio e pelo investimento estrangeiro direto. Bom, o Brasil e o Chile já deram um passo para promover essa integração regional, com a assinatura do Acordo de Livre Comércio em novembro de 2018, que já foi aprovado pela Câmara de Deputados, faltando somente submeter ao Senado aqui no Chile, logo passará pelo mesmo processo no Brasil. Os compromissos assumidos vão acelerar e reduzir os custos dos trâmites de importação e exportação. O acordo estabelece normas de facilitação ao comércio e investimentos entre ambos os países, tanto no setor de bens como no setor de serviços. São mais de 300 páginas que vão regular especialmente a importação, exportação, o comércio eletrônico e a promoção da exportação de serviços. Citando a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a única opção estratégica a médio prazo para mitigar os efeitos da Covid na região é avançar para outro modelo de desenvolvimento integrado. Então, a curto e longo prazo, necessitamos de diálogo e cooperação regional para enfrentar o momento de hoje e construir pontes sólidas para enfrentar os desafios que nos esperam. Bem, até o nosso próximo encontro. Se cuidem!